O fim dos cookies de terceiro é com certeza uma das maiores mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados iOS 14 trouxe aí para as plataformas. O Google já anunciou que em 2023 deve implementar essa alteração dentro do Google Chrome. Navegadores como Safari e usuários de Apple, de forma geral, já está havendo bastante limitação com relação a esse tipo de cookie. Então é importante que a gente entenda como ele funciona e eu vou mostrar para você todas essas implicações e perdas que a gente vai ter e já está tendo por conta do fim dos cookies de terceiro. Então se você ainda não é inscrito para o canal, clica aqui embaixo, ó, clica no sininho para receber mais atualizações e mais vídeos sobre LGPD, Tag Manager, GA4 e as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados. Então sem mais, bora para a tela. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, né? A navegação é um processo anônimo. Ou seja, quando uma pessoa, um lead, entra no seu site para fazer um cadastro, fazer uma compra, né, nós não temos acesso a praticamente nenhum dado dele. Tudo que nós sabemos aí é o navegador que ele está utilizando e sabemos também o endereço IP. Né? E como anunciante, como gestor de tráfego, a primeira coisa que a gente faz no nosso site é instalar o pixel do Facebook. Né? Como é que o pixel do Facebook trabalha? Né? Então imagina o seguinte, né? A pessoa entra aí no nosso site, tá? E nesse site tem logicamente o pixel do Facebook instalado. Né? Quando esse anúncio vamos falar, o tráfego é proveniente de um anúncio pago, né? O pixel do Facebook identifica que através de um parâmetro de URL chamado FBCLID, né? Ele identifica realmente que aquele tráfego está vindo do anúncio pago e o pixel do Facebook faz a marcação de um cookie. Ele está instalado no seu site e ele marca um cookie. Característica desse cookie é um cookie que, apesar de estar sendo marcado pelo seu site, o Facebook consegue fazer a leitura. Por isso que ele é chamado cookie de terceiro. É o seu site que está marcando o cookie e o Facebook consegue fazer a leitura dele. A Lei Geral de Proteção de Dados entende que esse tipo de marcação é uma marcação evasiva para o usuário e deve realmente tornar algo extinto aí por todos os navegadores. O único navegador ainda que está realmente trabalhando 100% com esse tipo de cookie é o Google Chrome, que realmente, né, hoje 60%, 64% dos navegadores trabalham, dos usuários trabalham com o Chrome. Tá? Os demais, Safari, Firefox, usuários de iOS também está havendo bastante limitação com relação ao uso desse cookie. Então imagine o seguinte, no primeiro momento, né, o usuário acessa o seu site e ele é marcado com um cookie de terceiro. Tá? Num segundo momento, esse usuário ele vai acessar o Facebook. E o Facebook percebe a presença desse cookie e identifica o usuário. Como é que ele identifica o usuário? Porque o usuário está logado na plataforma do Facebook. Então o fato de você estar logado dentro do Facebook faz com que o Facebook, logicamente, saiba quem é você. Identificando aquele cookie, o que ele faz? Fala, opa, houve uma visita em determinado site e ele adiciona você, o usuário, no caso, a um público de remarketing ou faz uma atribuição de compra, se aquele cookie realmente foi uma marcação de compra. Então as conversões são atribuídas a um usuário através desse cookie. E os públicos de remarketing também são formados através desse cookie. Então ele é de extrema importância para o marketing. Né? A extinção desse cookie significaria realmente o fim do remarketing e o fim da atribuição. Quando eu digo atribuição, eu estou falando da capacidade do Facebook de ligar uma ação efetuada no seu site a uma conta de usuário de Facebook. Ele entender quem é a pessoa que realizou a compra. Ora, se eu não tenho essa identificação, automaticamente eu passo a não ter inteligência para as minhas campanhas. Tá? Muito bem, né? Nós sabemos aí que os cookies de terceiro já estão sendo bloqueados, então a gente já está havendo uma grande perda de inteligência para as campanhas, e é muito comum a gente ver aí campanhas de lançamento com 5 mil leads capturados e o público de leads não chega a 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então é uma perda muito grande também na formação de públicos de remarketing. Público esses, pessoal, que a maior perda está ligada a usuários de iOS 14, de Apple, que possuem um potencial de compra muito grande. Recentemente eu fiz uma pesquisa com os meus clientes e percebi que 43% das compras efetuadas do meu produto eram de iOS 14, provenientes de iOS, muito embora eles representem cerca de 15 a 16% só dos usuários do meu site. Então, olha só, é um público realmente que compra mais e faz toda a diferença sim. Tá? Se esses cookies fossem extintos hoje, com toda certeza, seria catastrófico para o marketing digital, porque a maioria das empresas não estão preparadas para o fim do cookie de terceiro. Houve até uma prorrogação
Isso estava programado pela Google agora para dezembro de 2022, isso foi jogado para o meio de 2023. Né? Então a gente tem que se preparar realmente para o fim dos cookies de terceiro. Né? Qual que é a nossa alternativa? Né? A nossa alternativa hoje é utilizar a API de conversões, mas como é feita a atribuição se não existe um cookie de marcação no navegador, né? Quando a pessoa entra no Facebook, não dá para saber que houve essa marcação. Então a API de conversões é um método bastante eficiente de marcação, mas ela tem uma atribuição muito ruim. Por que tem uma atribuição muito ruim? Porque depende da gente enviar dados de usuário para o Facebook para que o Facebook dê um match e fale, olha, quem efetuou a compra é determinada conta de usuário de Facebook. Né? Então a API ela gera a marcação, mas na maioria dos casos a gente não tem uma boa atribuição. Eu chamo de atribuição realmente quando o Facebook reconhece quem é o usuário, coloca ele dentro do público de remarketing e a marcação de venda, por exemplo, é atribuída a uma pessoa, a uma conta de usuário de Facebook. Então hoje, né, se a gente tiver aí um sistema de venda, um e-commerce, uma página de vendas onde o usuário acessa, efetua a compra, hoje o Facebook tem dificuldade em entender quem é o usuário. Essa é uma grande realidade. Pelo público de remarketing a gente consegue ver realmente que eles estão cada vez menores. E para a gente conseguir, né, melhorar essa atribuição, hoje nós temos que enviar, além dos eventos para o Facebook, então eu vou fazer um tagueamento, eu mando um evento de compra, eu tenho que enviar também dados de usuário. Então eu tenho que enviar o nome, sobrenome, a cidade, o e-mail, tudo que eu tiver disponível do usuário, eu preciso mandar. Olha, Cadu, mas você falou que a navegação é um processo anônimo, como é que eu vou mandar dados de usuário? Só não tem outra forma, nós temos que coletar dados de usuário. E com o devido consentimento, a gente vai alimentar a plataforma com os dados fornecidos pelo usuário. Forneça uma isca gratuita, um cadastro de lead fornecendo um mini curso, enfim, algo realmente que você possa ter esses dados em mão. Aqui no Pixel Helper a gente consegue ver, né, o que o Facebook chama de Advanced Matching List, né, dos parâmetros sendo usuários, CT país, né, country. Aqui eu tenho CT é city, na verdade, CN é country, FN first name, e-mail e o ST é state, estado. Eu estou mandando esses 5 itens aqui que já geram uma boa atribuição. A gente consegue ver como está a atribuição das nossas campanhas através de uma nota dentro do gerenciador de eventos chamada de qualidade de correspondência de eventos. Né? Hoje o Facebook classifica em ruim, ok, bom e ótimo. É importante a gente ter uma nota de compra pelo menos boa, tá? Para que a gente tenha uma inteligência legal para as campanhas. O ideal seria ótimo, né? Mas uma nota boa, você já vai ter uma qualidade razoável, um bom público de remarketing, né? E em topo de funil também, né? Adição ao carrinho é um evento aí de segundo nível, vamos falar assim, de funil. Eu tenho aqui uma nota ótima que me gera um bom público de remarketing. O Google também está entrando, né? Todas as plataformas vão ter que se atualizar. O Google lançou agora em março de 2022, teve até um workshop onde ele falou sobre as conversões otimizadas, que nada mais é do que o envio de dados de usuário para Google. Tá? Então está havendo muito contato da Google para a implementação desse tipo de serviço e ele pode ser implementado, inclusive, via API de conversões. Tá? Então esse é o novo modelo, vamos falar assim. Né? Nós temos que alimentar as plataformas com dados de usuário. Se a gente não fizer isso, quando o cookie de terceiro acabar, né, a gente realmente vai estar sem inteligência para as campanhas e sem público de remarketing. Essa é a nova realidade do marketing. Não há como a gente fugir disso. E se você quer saber mais, recomendo fortemente que vocês baixem o meu e-book gratuito. Eu vou deixar aqui o link, ó. Inclusive abaixo na descrição também tem o link. Tá? Através dele você vai se inteirar de todas as mudanças. Cookie de terceiro é uma delas, e eu deixo aqui nesse vídeo, mas você vai ver que existem outras implicações em perda de dados que a gente está tendo de métricas, dados também, envio de dados para domínio de terceiro, também é algo que gera problema. Então tudo isso eu abordo nesse e-book de forma gratuita. Se você baixar, você vai ter acesso a todos, o entendimento de todos esses problemas que a imposição da Lei Geral de Proteção de Dados e o iOS 14 trouxeram para a gente.